o quartel estava submerso na sombra da chapada. Um santuário de poder cravado no coração do Cerrado Goiano, onde a Terra Vermelha guardava os segredos do Comando de Operações Especiais do Brasil. Ali no 1º Batalhão de Forças Especiais, apelidado de Os Escorpiões, residia a lâmina mais afiada da nação, uma força tão letal quanto invisível. Era um bastião impenetrável aos olhares do mundo exterior, mas hoje, seus portões se abriam para um civil. Arthur Mendes abotoou o último botão de seu paletó de linho azul marinho. A peça não ostentava marcas de grife, mas vestia seu corpo esguio com uma precisão impecável, sem um único vinco. Ele poderia ser um diplomata aposentado ou um acadêmico de renome. Contudo, seus olhos, duas ônix de profundidade insondável, possuíam uma frieza peculiar, como se dissecassem e arquivassem cada detalhe da paisagem árida que passava pela janela do carro. Hoje era a cerimônia de promoção de sua nora, a Major Isadora Teixeira. Dentro dos Escorpiões, ela era uma lenda. Sua resistência física e seu gênio tático, que superavam os dos seus colegas homens, lhe renderam o codinome Cascavel. Para Arthur, ela era a filha que nunca teve, um orgulho que transcendia o sangue. Ao passar pela guarita principal, os passos de Arthur eram a definição de calma deliberada. O ar na base militar vibrava com uma tensão contida, como a corda de um arco prestes a ser disparada. E naquele ar rarefeito, ele sentiu algo estranho, uma dissonância sutil. Não era a atmosfera efervescente que precede uma celebração. Era um silêncio forçado, pesado, como se algo estivesse sendo esmagado sob um manto de normalidade artificial. Quem o recebeu não foi um oficial de alta patente em uniforme de gala, como o protocolo exigiria. Foi um jovem sargento, o rosto pálido como cera, cuja insígnia parecia ter sido trocada recentemente. Ele evitava o olhar de Arthur, os coturnos brilhando sob o sol inclemente, mas as pernas que os calçavam tremiam de forma quase imperceptível. Aproximou-se de Arthur e informou que a cerimônia de promoção havia sido cancelada devido a um exercício noturno de emergência. Sua voz, embora treinada para a rigidez militar, desmanchou-se no final, fraca como papel molhado. Arthur observou o sargento por um instante. Seu olhar não era de questionamento nem de reprovação. Era pura observação. O suor que brotava na testa do jovem, o movimento espasmódico em sua garganta enquanto tentava controlar a respiração, e o gesto apressado de guiá-lo não para o salão de eventos, mas para uma direção completamente diferente. Arthur seguiu-o sem dizer uma palavra. Seus pés não se dirigiam ao pátio de formaturas, mas sim ao hospital militar, aninhado num canto isolado da base. No momento em que entrou no corredor do hospital, Arthur teve certeza. Tudo estava errado. O cheiro de desinfetante agredia suas narinas, mas através dele, um odor metálico, fraco mas inconfundível, de sangue se infiltrava. O sargento parou diante da sala de emergência, incapaz de abrir a porta, e repetiu a mentira, dizendo que a major sofrerá um ferimento leve durante o treinamento. Sua voz agora era quase um soluço. Arthur afastou o sargento gentilmente para o lado e abriu ele mesmo a pesada porta de aço. E então ele viu sua nora. A guerreira de aço, Isadora Teixeira, jazia ali, quebrada. O termo ferimento era um insulto para descrever seu estado. O lençol branco já estava manchado de um vermelho escuro, e seu corpo estava preso à vida por uma teia de aparelhos que apitavam em um ritmo agônico. O respirador mecânico sibilava, forçando o ar em seus pulmões, mas seu peito mal se movia. Seu rosto estava tão inchado e lacerado que suas feições eram quase irreconhecíveis. Um de seus braços estava torcido em um ângulo grotesco, imobilizado por uma tala. E suas mãos, aquelas mãos firmes e poderosas, estavam contraídas de forma rígida, como se no último momento tivessem tentado se agarrar a algo com desespero. Naquele instante, alguém se aproximou por trás dele. Era o tenente-coronel Valério Bastos, um dos comandantes de operações do batalhão. Ele vestia um uniforme de combate impecavelmente passado, mas seu rosto brilhava com uma tensão oleosa. Expressou seu profundo pesar a Arthur, explicando que fora um acidente lamentável ocorrido durante o treinamento. Um salto de paraquedas sob mau tempo, uma rajada de vento inesperada,
um obstáculo imprevisto na zona de aterrissagem. Ele usava a fluidez de um burocrata, misturando jargões militares para enfatizar a natureza incontrolável da situação. Seus olhos estudavam a reação de Arthur, medindo quão facilmente aquele civil de aparência comum aceitaria a versão oficial. Ele julgou que Arthur era apenas mais um familiar enlutado, impotente diante da lógica esmagadora da instituição militar. Arthur não respondeu. Nem sequer olhou para o tenente-coronel. Toda a sua atenção estava focada na visão devastadora de sua nora e no cheiro nauseante de mentiras que impregnava a sala. Ele viu a terra escura e o sangue seco sob as unhas dela, e um minúsculo fragmento de tecido desconhecido, grudado pelo sangue. Ele mediu o abismo colossal entre o acidente lamentável, descrito por Bastos, e a evidência de violência deliberada diante de seus olhos. Dentro de Arthur, a persona do sogro comum recuou lentamente, dando lugar à consciência fria e implacável de um executor, aquele que julga e sentencia. Este quartel, a partir de hoje, se tornaria um túmulo ou seria desmontado até suas fundações. O tenente-coronel Bastos interpretou o silêncio de Arthur como um choque traumático ou aceitação. Sentindo que sua missão estava cumprida, acrescentou que o exército, em nome de sua honra, investigaria o incidente minuciosamente, mas que tal investigação seguiria os procedimentos internos. Era um aviso claro, disfarçado de consolo polido, para bloquear qualquer interferência externa. Ele ordenou a seus subordinados que limpassem a situação, e depois de pedir a Arthur que aguardasse em uma sala de espera, desapareceu apressadamente. Ele não fazia ideia de que acabará de pisar na cauda de um leão. Novamente sozinho na sala de emergência, Arthur deu mais um passo em direção ao leito de sua nora. Ignorando os olhares dos médicos e as hesitações das enfermeiras, ele segurou suavemente a mão dela. Com a outra mão começou a tatear lentamente a parte superior de seu uniforme de combate, encharcado de sangue e terra. Os profissionais de saúde presumiram que era apenas o gesto de um idoso em luto, uma despedida final. Mas os dedos de Arthur não tremiam de dor. Seus dedos, treinados por décadas de uma sensibilidade tátil fora do comum, procuravam pelo bolso interno com costura dupla, no lugar mais profundo do uniforme. Se ela sofreu ferimentos como estes num acidente de treinamento, ela teria tentado, até o último suspiro, proteger não seu corpo, mas isto. Na ponta de seus dedos ele sentiu um objeto pequeno e duro, pressionado entre o tecido e a pele. Um dispositivo de armazenamento minúsculo, à prova d'água. No limiar da inconsciência, ela o escondera tão profundamente em seu uniforme que quase perfurara a própria carne. Arthur o escondeu na palma de sua mão, invisível a todos. Seu rosto permaneceu uma máscara sem emoção, mas seu coração começou a bater com uma fúria gelada. Isto era o motivo. O estado de sua nora era o resultado. Agora, era a hora de encontrar a causa e arrancá-la pela raiz. Ele saiu da sala de emergência e caminhou para um pátio vazio nos fundos do hospital, onde o ar frio da noite iminente cortava os pulmões. Tirou do bolso seu celular. Não era um smartphone de última geração. Era um aparelho antigo, de segunda geração, sem funções avançadas ou tela colorida, dedicado apenas a fazer chamadas. No entanto, aquele dispositivo era uma fortaleza, modificado para ser completamente impossível de rastrear por qualquer equipamento de vigilância existente, operando de uma maneira que só ele conhecia. Ele não abriu a lista de contatos. Apenas pressionou longamente a tecla de descagem rápida número 1. O sinal chamou apenas uma vez antes de ser atendido. Do outro lado da linha, silêncio absoluto, sem saudações. Era o sinal de que a conexão fora estabelecida. Arthur olhou para o pátio de formaturas vazio e disse, com uma voz baixa, mas que parecia perfurar tudo, "Sou eu." Uma única frase. Foi o suficiente. A pessoa do outro lado da linha sabia perfeitamente quando e sob quais circunstâncias aquela voz soaria. Hospital Militar, 1º Batalhão de Forças Especiais. A Major Isadora Teixeira foi atacada. A versão oficial é acidente de treinamento. Meu julgamento, tentativa de homicídio. Tenho em mãos o que acredito ser a prova. Ele resumiu a situação, desprovido de emoção, transmitindo apenas fatos.
Use toda a autoridade que você possui. Cancele todos os seus compromissos e venha para cá imediatamente com sua unidade de comando. Preciso que você assuma o controle total desta base, neste exato instante. Arthur desligou sem esperar resposta. Ele sabia que para o homem cujo número estava salvo como filho, aquela ordem de seu pai era equivalente a um alerta máximo de segurança nacional. Arthur voltou para o quarto do hospital e ficou ao lado de sua nora. Ele esperou. E exatamente 25 minutos depois, o ar sobre a base começou a se rasgar. O que começou como uma vibração distante rapidamente se transformou em um rugido monstruoso que sacudiu toda a instalação. Não era o som familiar dos helicópteros Pantera ou Black Hawk que os soldados estavam acostumados a ouvir. Era o som pesado e opressivo das pás de um helicóptero de comando e controle, um som que esmagava a própria atmosfera. Do lado de fora da janela, todas as luzes do quartel se voltaram para um único ponto no céu. 3 sombras colossais pairavam sobre a base, um helicóptero de comando no centro, flanqueado por 2 helicópteros de ataque armados. A sirene de emergência da base começou a soar tardiamente, mas não parecia um alarme de alerta, soava mais como um grito de pavor. O helicóptero principal não se dirigiu ao heliponto designado. Ele desceu diretamente no coração da base, no centro do pátio de formaturas. Poeira vermelha e folhas secas foram lançadas para o céu em um turbilhão, e as árvores ao redor do pátio se curvaram como se fossem quebrar. A rotina da base foi estilhaçada pela chegada daquele gigante de aço. O pátio se tornou um caos. O tenente-coronel Bastos, o mesmo que enganara Arthur momentos antes, saiu correndo de seu escritório, dominado por um terror instintivo. Seu rosto, antes pálido, agora tinha um tom azulado. Ele sabia a identidade daquele helicóptero que pousara sem permissão, escoltado por aeronaves de ataque. Aquele gigante negro de comando e controle era uma aeronave que apenas o mais alto escalão do exército brasileiro poderia usar. Mas porque ele havia descido no coração de sua base sem qualquer aviso prévio era algo que sua mente não conseguia processar. A enorme rampa traseira do helicóptero se abriu, e com uma rajada de vento, botas de combate negras tocaram o solo. E então um homem emergiu caminhando lentamente. Uniforme de combate perfeitamente ajustado, sem adornos, exalando uma aura de quem só existe para o combate real. E em seus ombros, refletindo todas as luzes da base, 4 estrelas prateadas brilhavam intensamente. O comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Heitor Mendes. A respiração de Valério Bastos engatou. Um general de 4 estrelas. O ápice da hierarquia militar. O que ele estava fazendo ali? Bastos e os outros comandantes da base correram instintivamente para prestar continência, mas o general Heitor nem sequer olhou para eles. Seu olhar estava fixo em um único ponto, o prédio do hospital militar. Ele atravessou o pátio e atrás dele, como sombras, seguiam o chefe da Polícia do Exército, o chefe da Inspetoria-Geral e os líderes da equipe de campo do Centro de Inteligência do Exército, todos trazidos diretamente do quartel-general em Brasília. Eles não fizeram contato visual com ninguém do batalhão. Não eram convidados ou visitantes. Eram uma força de ocupação. Quando o general Heitor entrou no corredor do hospital, até o ar pareceu congelar. Ele abriu a porta da sala de emergência. E lá dentro encontrou seu pai, Arthur Mendes de pé, guardando o leito de sua cunhada. A aura intimidadora do general de 4 estrelas se dissipou instantaneamente diante do silêncio de seu pai. Heitor não ofereceu uma saudação militar ou qualquer formalidade. Em vez disso, inclinou a cabeça profundamente, um gesto de filho para pai. Sua primeira palavra não foi a de um soldado, mas a de um filho. Cheguei, meu pai. Arthur acenou com a cabeça silenciosamente. E então, entregou o pequeno dispositivo de armazenamento, ainda manchado com o sangue de sua nora, que ele havia escondido na palma da mão. No momento em que Heitor o pegou, ele compreendeu o peso que continha. Ele imediatamente o passou para um agente de inteligência que o seguia e ordenou: restaure o conteúdo deste dispositivo aqui e agora, usando todos os meios necessários. Isole-o de qualquer rede externa e reporte os achados diretamente a mim, e somente a mim.
Então, Heitor se virou. Pela primeira vez, ele olhou para o tenente-coronel Bastos, que o seguirá para dentro da sala paralisado de medo. A voz de Heitor não tremia de raiva. Era terrivelmente fria e seca ao começar a emitir suas ordens. A partir deste momento, o comandante do 1º Batalhão de Forças Especiais, assim como o tenente-coronel Bastos e todos os outros oficiais de comando, estão suspensos de suas funções. A polícia do Exército irá detê-los e isolá-los imediatamente. O Centro de Inteligência irá confiscar e analisar todos os seus registros de comunicação e vasculhar seus escritórios. Esta base está em lockdown total e imediato. Nenhum pessoal, nenhum dado sai deste perímetro. Todas as redes de comunicação serão controladas diretamente pelo Quartel-General do Exército. Valério Bastos tentou abrir a boca para se defender, mas as palavras seguintes de Heitor silenciaram sua voz. E contatem o comandante de Operações Especiais, General de Divisão Ricardo Braga, imediatamente. Deixem claro que se ele não estiver na minha frente de helicóptero em 30 minutos, ele também será exonerado e detido à força. A ordem direta do comandante do Exército. Era o prelúdio de um furacão que abalaria não apenas o 1º Batalhão, mas todo o comando de operações especiais. Do lado do leito de sua nora, Arthur observou todo o processo em silêncio. A chegada de seu filho era apenas o prólogo desta vasta tragédia. O verdadeiro julgamento estava apenas começando. Na tela do notebook do agente de inteligência, o primeiro arquivo recuperado começou a aparecer. Não era um simples livro de registros de corrupção. Era um mapa de um câncer gigantesco que consumia a honra daquela base e talvez do exército inteiro. A pequena sala do médico-chefe, anexa à emergência, havia se transformado no mais tenso posto de comando temporário do exército brasileiro. O ar era tão pesado que ninguém ousava respirar fundo. O dispositivo de armazenamento, conectado ao notebook de um especialista em segurança do centro de inteligência, resistia, pescando uma luz vermelha de advertência como se vomitasse um pesadelo. Não era uma criptografia simples. Isadora, uma das melhores operadoras de forças especiais, havia protegido aquilo com sua vida, e a segurança refletia isso, um labirinto complexo de armadilhas digitais e comandos de autodestruição. O general Heitor, encostado na parede, observava o processo sem se mover. Suas 4 estrelas pareciam pesar uma tonelada naquela pequena sala, mas seu olhar estava fixo em seu pai. Arthur não havia deixado o lado de sua nora. Ele segurava a mão inconsciente dela, mas todos os seus sentidos estavam focados no que acontecia na sala de comando improvisada às suas costas. Ele sentia a presença de seu filho e o poder militar que ele trouxera. Mas, ao mesmo tempo, pressentia que apenas esse poder não seria suficiente para resolver tudo. Conseguia a voz baixa do especialista em segurança quebrou o silêncio. A tela do notebook foi inundada por uma cascata de centenas de nomes de arquivos. Estavam disfarçados com os títulos secos e burocráticos típicos de documentos militares secretos, relatório de melhoria de desempenho de equipamento operacional, avaliação de campo de dispositivos de visão noturna, diretrizes para fornecimento e manutenção de novo paraquedas de assalto. Mas no momento em que os arquivos foram abertos, o ar na sala literalmente congelou. Não eram relatórios. Eram provas de uma fraude colossal, os registros de um ato de assassinato em massa organizado. O primeiro arquivo de vídeo aberto tinha o título, Teste de resistência à tração de novo paraquedas de assalto. No vídeo, o novo paraquedas parecia funcionar perfeitamente, com o manequim do peso regulamentar descendo em segurança. Mas Isadora havia analisado o vídeo quadro a quadro. Ela provou que o vídeo do teste original e o que fora enviado no relatório final ao comando logístico haviam sido habilmente editados. No vídeo original, um elo de conexão crucial no paraquedas se rompia com menos da metade da força de impacto regulamentar. O manequim despencava em queda livre até o chão. Uma anotação de Isadora estava anexada ao lado do arquivo. Tenente-Coronel Bastos ordenou a falsificação dos resultados do teste. Ordem para destruir o vídeo original. E abaixo disso, o nome do superior que deu a aprovação final no relatório fraudado, o chefe de logística do Comando de Operações Especiais.
E acima de tudo, a assinatura nítida do comandante de operações especiais, general de divisão Ricardo Braga. Eles haviam aprovado e distribuído para todas as unidades exatamente o mesmo modelo de paraquedas defeituoso que Isadora usou em seu salto. Aquilo não foi um acidente. Foi uma clara tentativa de assassinato. Os arquivos não tinham fim. Óculos de visão noturna que vazavam luz em certos ângulos, expondo a posição das tropas durante operações noturnas. Coletes à prova de balas que não conseguiam parar projéteis de calibres específicos, permitindo a perfuração. Todos esses equipamentos defeituosos estavam sendo enviados para as unidades de linha de frente, acompanhados de relatórios forjados que atestavam seu desempenho impecável. E no centro de toda essa falsificação estava o general Braga. Ele não estava apenas cometendo fraude. Ele estava aceitando dinheiro para enviar seus próprios homens, as lâminas mais afiadas do Brasil, para a morte certa. O punho do general Heitor tremeu silenciosamente. Seu rosto se endureceu, passando da raiva para um profundo desprezo e uma fúria assassina. Ele testemunhava seu exército, a honra que ele tanto se esforçara para proteger, apodrecendo de dentro para fora, corroído por um inimigo interno. Ele ordenou ao especialista que transferisse todos os dados imediatamente, e apenas para ele. Em seguida, dirigiu-se para a sala de interrogatório onde o tenente-coronel Bastos estava detido. Foi nesse momento que um barulho de gritos e comoção veio do lado de fora, seguido pelo som de alguém rompendo o cordão de isolamento da polícia do exército e correndo pelo corredor do hospital. A porta do posto de comando improvisado do comandante do exército foi aberta com violência. Um homem com uma boina preta inclinada na cabeça e olhos de predador estava parado ali. Em seus ombros, 3 estrelas brilhavam, como se ostentassem seu poder. Era o comandante de operações especiais, general de divisão Ricardo Braga. O general Braga tremia de fúria. A notícia de que seu superior direto, o comandante do exército, havia descido em sua jurisdição com helicópteros de ataque, sem uma única palavra de aviso, o deixou à beira de perder a razão. Era um insulto intolerável. Ao receber o relatório de que o general Heitor estava suspendendo seus oficiais e realizando buscas em sua base, ele interpretou isso como uma provocação direta, uma declaração de guerra. Assim que seus olhos encontraram os de Heitor, ele dispensou a saudação regulamentar e gritou, como um animal encurralado: "Que diabos você está fazendo na minha base?" Ele acusou Heitor de abuso de poder, de ignorar a cadeia de comando, um ato de insubordinação que minava a hierarquia de todo o exército. Ele não recuou um centímetro diante do general de 4 estrelas. Pelo contrário, acusou Heitor de perder a cabeça por causa do acidente de sua norinha e de mergulhar todo o exército no caos. Heitor não respondeu. Ele simplesmente encarou a fúria de Braga com olhos frios como gelo. Então, virou a tela do notebook na direção de Braga. A tela mostrava o relatório de teste fraudado, com a assinatura inconfundível do próprio Braga. General Braga, a voz de Heitor era baixa e calma, mas dominou todos os outros sons na sala. "É isso que você chama de honra? O paraquedas defeituoso que você vendeu em troca da vida dos seus homens, é essa a hierarquia militar que você deve proteger?" O rosto de Braga congelou por um instante. Ele nunca imaginou que Isadora teria algo tão concreto. Acreditava que o tenente-coronel Bastos tivesse cuidado de tudo. Mas Braga era um veterano, um sobrevivente de décadas de guerras políticas internas no exército. Ele rapidamente recuperou seu sorriso arrogante. "General, está tentando me incriminar com alguns pedaços de papel? Isso é ridículo." Ele bateu com o dedo na tela do notebook. "Por que a transgressão pessoal de um idiota como Bastos se torna responsabilidade de todo o comando de operações especiais? O acidente da Major Teixeira é lamentável, mas isso é uma coisa, e isto é outra. Você não pode intimidar o comandante de operações especiais com dados coletados ilegalmente." Braga estava confiante em seu poder. Ele não era apenas um general de 3 estrelas. Por trás dele havia uma rede de figuras poderosas no Palácio do Planalto e facções influentes dentro das Forças Armadas.
Ele tinha certeza de que Heitor, mesmo sendo um general de 4 estrelas, não poderia arcar com as consequências políticas de tocá-lo. Ele deu um passo em direção a Heitor. Pare por aqui, general. Este é o meu conselho, pela honra do exército. Quanto mais fundo você cavar, mais você mesmo pode se machucar. Apenas saiba que o ministro da Defesa e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional estão acompanhando esta situação com grande preocupação. Era uma ameaça clara. Uma ameaça política de um general de 3 estrelas para um de 4. A disciplina militar já havia ruído. Arthur Mendes observava toda a cena do lado do leito de sua nora. Desde o início, o general Braga o ignorou completamente. Aos seus olhos, aquele velho frágil com um paletó de linho era apenas um familiar da vítima, um homem invisível sem direito de participar daquela luta de poder. Ele tratou Arthur como parte do cenário. E esse foi seu último e mais fatal erro. No momento em que Braga, confiante em sua vitória, se virou para sair, declarando que reportaria aquele circo diretamente ao ministro da Defesa, Arthur, que até então não emitira um único som, falou pela primeira vez. Até aí. A voz era de um idoso, mas cortou o ar da sala com a agudeza do aço. O general Braga, irritado com aquela voz que soava como uma ordem, virou a cabeça. Pela primeira vez, ele olhou diretamente para o velho frágil que ele havia considerado parte do cenário. Arthur largou a mão de sua nora e levantou-se lentamente. Arthur olhou para seu filho, o general Heitor. Seu olhar continha 2 significados simultâneos: bom trabalho e a partir daqui é o meu território. General, ele disse a seu filho. Você fez tudo o que podia como comandante do exército. Mas este homem já cruzou a linha de um soldado. Ele passou do estágio em que pode ser julgado pela lei militar. Braga não entendeu o significado daquelas palavras e soltou uma risada de escárnio. Velho, você sabe onde está? Como se atreve? Antes que Braga pudesse terminar sua frase, Arthur pegou seu velho celular. Braga olhou para o objeto anacrônico com desprezo. Arthur não procurou na agenda. Ele discou um único número e ativou viva voz. O telefone tocou apenas 2 vezes antes que uma voz baixa e autoritária, uma voz que comandava toda a nação, respondesse do outro lado. Pois não, coordenador. O coração de Braga pareceu despencar. Aquela voz. A voz que ele ouvia todas as manhãs nas reuniões de defesa, uma voz que ele não poderia esquecer nem em seus sonhos. Era o ministro da Defesa do Brasil. Coordenador? Os olhos de Braga começaram a tremer de pavor. Arthur começou a falar. Sua voz não era mais a de um velho comum. Era a voz de uma sombra que por décadas vigiou e julgou os cantos mais escuros desta nação. Sou eu, Arthur Mendes, ministro. Estou na sala de emergência do Hospital Militar do 1º BFESP. Do outro lado da linha, o ministro prendeu a respiração. É sobre o general de divisão Ricardo Braga. Não se trata de uma simples fraude em contratos militares. Encontramos evidências de que ele vazou segredos militares para uma potência estrangeira. A Major Isadora Teixeira quase foi assassinada por homens sob as ordens de Braga. Coordenador, o quê? Minha avaliação está concluída. A voz de Arthur perfurou o coração de Braga. Vou invocar imediatamente o artigo 7º, incluindo a cláusula de ameaça grave à nação, do Comitê de Supervisão de Segurança Nacional. A partir deste momento, o general Braga, toda a sua linha de logística no Comando de Operações Especiais, e todos os funcionários da Secretaria de Produtos de Defesa que conspiraram com ele, serão classificados não como militares, mas como traidores da pátria. Autorizo a prisão e detenção de emergência de todos. Os joelhos de Braga começaram a ceder. O Comitê de Supervisão de Segurança Nacional. Era uma organização que existia apenas como lenda, como um boato dentro das Forças Armadas. Uma entidade que não era abalada por mudanças de governo, que se reportava apenas e diretamente ao presidente da República, encarregada de extirpar os tumores mais profundos da defesa, segurança e agências de inteligência. E seu líder, uma figura que nunca havia se mostrado ao público, a sombra por trás das sombras. O coordenador. Aquele coordenador era este velho frágil, Arthur Mendes.
Os olhos de Braga se moveram freneticamente do velho celular na mão de Arthur para o general de 4 estrelas, Heitor, e de volta para Arthur. O filho era o comandante do exército. E o pai era o rei que supervisionava todo o exército, capaz de mover até mesmo o comandante do exército como uma peça em seu tabuleiro. Ministro. Coloque o general Braga na sua linha direta agora, Arthur comandou. Confirme para ele que estou aqui, e envie sua equipe de investigação do Ministério, junto com a equipe de contra-inteligência da ABIN, para este local. O general Heitor me transferirá temporariamente o comando da cena e supervisionará o controle operacional da equipe de investigação. Arthur desligou. No bolso de Braga, o telefone via satélite, seu orgulho, a linha direta com o ministro da Defesa começou a gritar. Como um homem que viu um fantasma, Braga atendeu com as mãos trêmulas. Do outro lado, a mesma voz que falará com Arthur agora soava como a voz do desespero, quebrando toda a esperança. General Braga, você tem ideia de diante de quem você está? Mostre o devido respeito ao coordenador. Braga deixou o telefone cair. Tudo em que ele acreditava, seu apoio político, seu poder, sua arrogância, se estilhaçou diante daquele velho de paletó de linho. O general Heitor se aproximou de seu pai e em voz baixa disse formalmente, às suas ordens, coordenador. A porta da sala de emergência se abriu novamente. Desta vez não era a polícia do exército. Eram homens de terno escuro, com olhos que não revelavam qualquer emoção. Eram os executores, subordinados diretamente ao comitê de Arthur. Eles arrancaram a insígnia de general de 3 estrelas dos ombros de Braga e prenderam algemas frias em seus pulsos. A base, já em caos, estava prestes a se tornar o palco de um verdadeiro expurgo. O 1º Batalhão de Forças Especiais mergulhou num silêncio sepulcral. Mas não era um silêncio de paz. Era a quietude sufocante de um barril de pólvora prestes a explodir. Todas as entradas e saídas da base foram hermeticamente seladas por agentes do Comitê de Arthur e equipes de contra-inteligência da ABIN. A polícia do exército, sob o comando de seu filho, o general Heitor, agora se limitava a manter o perímetro externo e a ordem, sem qualquer poder para interferir na massiva cirurgia que ocorria lá dentro. A cadeia de comando não foi dividida, foi completamente absorvida por um único ponto no topo, Arthur Mendes. O general de divisão Ricardo Braga não era mais um soldado. O lugar em seus ombros onde as estrelas brilhavam agora parecia uma cicatriz feia. Ele foi jogado no subsolo da base, em uma sala de interrogatório secreta do Centro de Inteligência, especialmente projetada para bloquear qualquer sinal de rádio ou som. O poder político em Brasília e o ministro da Defesa, nos quais ele tanto confiava, não fizeram uma única ligação em seu nome. Diante do nome Arthur Mendes, o coordenador, sua vida política havia acabado de forma definitiva. A porta da sala de interrogatório se abriu e Arthur entrou sozinho. Ele não era mais o velho de paletó de linho. Seu olhar era mais frio e preciso que um bisturi, mirando o ponto mais fraco de Braga. Braga, agarrando-se a um último resquício de orgulho, declarou que aquilo era um interrogatório coercitivo ilegal e que permaneceria em silêncio. Mesmo conhecendo a extensão do poder de Arthur, ele ainda se iludia, acreditando que poderia haver uma solução política para sua situação. Arthur não trocou uma única palavra com ele. Simplesmente ligou a grande tela montada na parede da sala. Os olhos de Braga começaram a se arregalar de horror. Imagens de vídeo transmitidas ao vivo inundaram a tela. A primeira mostrava a casa de campo de Braga, à beira de um lago tranquilo nos arredores de Brasília. Agentes do comitê explodiram o portão e invadiram a propriedade. De um cofre secreto, jorraram centenas de barras de ouro, maços de dólares e um livro-caixa detalhando propinas pagas a funcionários de alto escalão. A segunda tela, o escritório de um diretor-chave na Secretaria de Produtos de Defesa, em plena esplanada dos ministérios. Apesar de ser madrugada, as luzes estavam acesas. Homens de terno preto invadiram. Os altos funcionários que conspiraram com Braga para aprovar os equipamentos militares defeituosos foram arrastados de seus escritórios, alguns de pijama. Seus rostos eram máscaras de puro desespero e terror.
Terceira tela, a sede da empresa de defesa que fabricava os paraquedas e coletes defeituosos em São José dos Campos. O presidente da empresa estava prestes a fugir de sua cobertura de luxo. Agentes desceram de rapel de um helicóptero, estilhaçaram as janelas e o prenderam no chão. Era o ponto de partida do dinheiro que fluía para Braga. Uma quarta, quinta e sexta tela se acenderam simultaneamente. Um general do Comando Logístico do Exército, um coronel ocupando um cargo estratégico no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, até mesmo um assessor civil dentro do Ministério da Defesa que agia como informante de Braga. Tudo que Braga considerava sua rede de segurança estava desmoronando em um único instante, capturado na vasta rede de Arthur. Braga assistiu, em tempo real, ao império que levará décadas para construir ser reduzido a cinzas em menos de uma hora. Isso não pode ser. Isso é. A arrogância de Braga se desfez, substituída por um medo visceral. Só então Arthur falou. A fraude em contratos militares que você cometeu será a parte mais leve de sua punição. Arthur desligou as telas. A sala mergulhou novamente na escuridão e no silêncio. Não estou interessado no seu dinheiro. O que me interessa é a quem, e o que você entregou em troca desse dinheiro. As pupilas de Braga tremeram como se um terremoto as atingisse. Fraude não levava à pena de morte. Mas a próxima palavra que saiu da boca de Arthur, traição, era diferente. Nesse exato momento, a porta da sala de interrogatório se abriu novamente e o general Heitor entrou com um rosto sério. Em suas mãos, havia um relatório de emergência que acabará de receber do hospital militar. Ele se aproximou de seu pai, Arthur, e relatou em voz baixa, para que nenhum outro agente pudesse ouvir. Pai, os resultados detalhados dos exames da Isadora acabaram de chegar. O olhar de Arthur se voltou para seu filho. Não são fraturas causadas pela queda. Afundamento de crânio, múltiplas fraturas de costelas, ruptura de órgãos internos. Tudo isso são sinais de espancamento contínuo com um objeto contundente, ocorridos antes do salto de paraquedas. A temperatura na sala pareceu cair vários graus. A voz de Heitor tremia sutilmente de raiva. Alguém espancou a Isadora até a beira da morte e depois usou o paraquedas defeituoso para forjar um acidente e encobrir as provas. O esquema de corrupção do Braga pode ser apenas uma cortina de fumaça para encobrir esta terrível tentativa de assassinato. Os olhos de Arthur se estreitaram. Ele olhou novamente para Braga. Braga era um general ganancioso, louco por dinheiro, mas não era o tipo de homem que conseguiria subjugar uma operadora de elite dos Escorpiões com as próprias mãos e espancá-la com tanta brutalidade. Isso significava que, embora Braga fosse a cabeça da operação, a mão que atacou sua nora era outra. Ou talvez existisse uma mente ainda mais profunda e sinistra, um verdadeiro cérebro por trás de tudo, que nem mesmo Braga conhecia. O fogo do expurgo se espalhou para além da base militar, engolindo todo o Ministério da Defesa. Dezenas de generais e oficiais superiores identificados como parte da rede de Braga foram exonerados e convocados para interrogatório. Mas Arthur, no epicentro desse furacão, não deixou a sala do hospital que usava como posto de comando. Seu interesse não estava mais na corrupção de Braga. Ele precisava encontrar a verdadeira razão pela qual alguém tentará assassinar sua nora de forma tão cruel. Ele colocou o dispositivo de armazenamento que Isadora protegera com a vida de volta sobre a mesa. A lista de crimes de Braga já estava nas mãos da Polícia do Exército e do Centro de Inteligência de Heitor. Mas não podia ser só isso. Sua nora não era o tipo de pessoa que arriscaria a morte para proteger informações desse nível. Ela havia visto algo maior, algo muito mais terrível. Arthur convocou o melhor de seus analistas civis do comitê. Ele não era um militar e, portanto, não estava contaminado pela hierarquia ou política das Forças Armadas. Gabriel Lima era um gênio da programação que buscava apenas dados e a verdade. Com seus óculos comuns e camisa social, parecia inofensivo, mas quando seus dedos começaram a dançar sobre o teclado, ele se transformou em um ser de outro mundo. Arthur ordenou a ele: encontre o que os militares não conseguiram encontrar neste dispositivo. Todos os arquivos ocultos, registros deletados, partições criptografadas. Qualquer coisa.
Gabriel acenou com a cabeça e começou a trabalhar. Sua tela do notebook se encheu de milhões de linhas de código e fragmentos de dados que pessoas comuns não conseguiriam entender. O que os agentes de inteligência de Heitor chamaram de recuperação era, para os padrões de Gabriel, pouco mais do que ler uma lista de arquivos. Ele começou a reconstruir os setores físicos do dispositivo em um espaço virtual, rastreando a ordem de arranjo dos dados e padrões ocultos. Horas se passaram. Chegou um relatório de que Braga havia confessado tudo, mas Arthur nem olhou. Seu olhar estava fixo no monitor de Gabriel. Achei. A voz baixa de Gabriel fez Arthur e Heitor se aproximarem dele simultaneamente. Os arquivos de corrupção do Braga eram uma distração. Os dados verdadeiros estavam escondidos não no endereço lógico do dispositivo, mas em um arranjo específico de setores físicos. Uma segunda partição. Um ícone de um cadeado gigante apareceu na tela. Uma criptografia perfeita, impenetrável até mesmo para os supercomputadores mais avançados do mundo. É uma criptografia projetada pela própria Major Isadora. Impossível de quebrar. Apenas quem conhece a senha pode abrir. Heitor fez uma expressão de desespero. Sua cunhada estava em coma. Arthur, no entanto, olhou para a tela com calma. Ele se lembrou de sua última conversa com a nora. A conversa que tiveram quando ela pegou emprestado um livro antigo da biblioteca de Arthur, pouco antes de sua promoção. Seu trabalho no comitê não é perigoso, sogro. O perigo sempre existe. O importante é não esquecer os princípios que devem ser protegidos, mesmo em meio ao perigo. Arthur se aproximou de Gabriel e colocou as mãos sobre o teclado. E digitou uma frase. A primeira linha do livro antigo que ele havia presenteado à sua nora. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. O cadeado se abriu. E o que apareceu na tela era algo que fazia a corrupção de Braga parecer uma brincadeira de criança. Era a traição em sua forma mais pura, algo que abalaria os alicerces da nação. Eram dezenas de registros de comunicação entre Braga e uma agência de inteligência de um país vizinho hostil. Ele não estava apenas aceitando dinheiro para fornecer equipamentos defeituosos. Ele estava aceitando dinheiro e seguindo ordens para neutralizar deliberadamente a força de elite do Brasil, o Comando de Operações Especiais. Paraquedas defeituosos, coletes inúteis, visão noturna falha. Tudo fazia parte de uma sabotagem planejada, um ato de guerra. E havia algo ainda mais aterrorizante. No final da lista de arquivos, um arquivo chamado Esquecimento. Dentro dele, havia uma lista de oficiais da ativa que Braga havia ajudado a recrutar para a potência estrangeira, e uma lista de espiões de alto escalão já infiltrados, operando nas sombras dentro das Forças Armadas. E no topo dessa lista, estava um nome que Arthur e Heitor jamais poderiam ter imaginado. Isadora, ao investigar a corrupção de Braga, havia tropeçado acidentalmente na existência dessa horrenda rede de espionagem. A razão pela qual ela foi atacada não foi por dinheiro. Foi porque ela colocou as mãos na prova dessa traição massiva, cravada no coração do Brasil. Os olhos de Arthur se voltaram para Gabriel. Mesmo depois de confirmar todo aquele conteúdo chocante, ele mantinha uma expressão inalterada, fazendo backup dos dados com calma. Na mente de Arthur, um último registro de sua nora passou como um relâmpago. Um arquivo de log corrompido, que ele viu de relance antes da descriptografia. Uma nota quebrada. O inimigo interno. São dois. Um é o lobo louco por dinheiro. O outro é aquele que observa tudo. Naquele momento, Arthur entendeu. Braga era o lobo louco por dinheiro. Então, quem era aquele que observava tudo? Arthur olhou para seu subordinado mais confiável, o homem que decifrara tudo, o analista Gabriel Lima. E em seu rosto perfeitamente calmo, Arthur sentiu uma terrível dissonância. O ar na sala de comando era tão tenso que parecia prestes a se romper. A revelação da vasta rede de espionagem por trás de Braga trouxe choque e fúria para o general Heitor, e uma certeza fria para o coordenador Arthur. Braga não era a cabeça, era apenas um peão, uma fachada usada para movimentar dinheiro.
A verdadeiramente o controlador que recebia ordens do exterior e que poderia ter atacado pessoalmente Isadora, era outra pessoa. E Arthur encarou a possibilidade de que esse controlador estivesse sentado ali mesmo, em sua sala de comando, usando o rosto de seu assistente mais confiável, o analista Gabriel. Quando Arthur o instruiu a tentar quebrar a criptografia de Isadora, ele afirmou, sem um pingo de hesitação, que era impossível. No entanto, quando Arthur digitou a senha, Gabriel não demonstrou a menor surpresa. Ele recebeu os dados com calma, como se estivesse esperando que a senha fosse revelada. Arthur escondeu sua suspeita sob uma camada de elogios. Gabriel, se não fosse por você, jamais teríamos descoberto a verdadeira extensão desta traição. A partir de agora, eu nomeio o responsável principal pela investigação desta rede de espionagem. O Centro de Inteligência do General Heitor e as equipes da ABI estarão sob seu comando. Encontre cada um dos traidores nesta lista, não deixe nenhum escapar. Por trás dos óculos de Gabriel, um brilho fugaz de satisfação e arrogância passou por seus olhos. Ele inclinou a cabeça e respondeu, às suas ordens, coordenador. Ele estava convencido de que havia enganado Arthur perfeitamente. Agora, ele segurava o cabo da faca da investigação. A caçada de Arthur começou em duas frentes. A caçada oficial era liderada por Gabriel e pelo general Heitor. Com base na lista de espiões deixada por Isadora, uma operação de prisão em massa de elementos infiltrados nas Forças Armadas Brasileiras começou. Foi por si só uma explosão de catarse e adrenalina. O general do Estado-Maior foi preso no meio de uma reunião, um comandante de base naval foi detido em seu próprio escritório. Os homens da lista foram capturados sem nem saber por que, acreditando estarem sendo implicados no escândalo de corrupção de Braga. Gabriel conduziu o processo com uma eficiência impecável, reportando diariamente a Arthur o sucesso das prisões. No entanto, a caçada nas sombras era comandada apenas por Arthur. Fingindo delegar toda a autoridade a Gabriel, ele moveu suas verdadeiras peças. Eles não eram agentes do comitê nem da ABIN. Eram sombras, indivíduos cuja existência era um segredo de Estado, cultivados pessoalmente por Arthur ao longo de décadas. Eles começaram a vigiar cada movimento de Gabriel de uma forma que ele não poderia detectar. Gabriel era uma raposa astuta. Com a confiança de Arthur como escudo, ele desmantelou a rede de espionagem, mas no processo, destruiu e manipulou sutilmente as evidências que levariam a seus verdadeiros superiores. Ele prendeu sem piedade os espiões de baixo escalão da lista, satisfazendo Arthur, mas os contatos mais cruciais foram liberados por falta de provas, ou simplesmente omitidos da investigação. No meio de todo o caos, ele estava protegendo os ativos mais importantes do inimigo. Arthur estava sendo informado de tudo. Suas sombras recuperaram os dados que Gabriel havia deletado, as mensagens criptografadas que ele trocara secretamente. E a prova definitiva veio do hospital militar. O minúsculo fragmento de tecido, misturado com sangue, encontrado sob as unhas de Isadora. O resultado da análise, feita com equipamentos de ponta no Instituto Nacional de Criminalística, foi enviado diretamente para Arthur. Não era fibra militar, nem fibra de uso civil. Era uma fibra de proteção especial, com custo astronômico, que bloqueava ondas de rádio e oferecia proteção balística e contra facas, usada apenas por um número ínfimo de laboratórios de pesquisa. Arthur conhecia aquela fibra. Era parte do uniforme especial fornecido a um pequeno núcleo de agentes de elite dentro de seu próprio comitê. E a pessoa que havia requisitado e gerenciado a distribuição daquele uniforme era ninguém menos que o analista Gabriel. Quem havia espancado sua nora com tanta crueldade não era Braga nem seus homens. Fora o confidente de Arthur, o próprio Gabriel. Quando Isadora foi além da espionagem de Braga e se aproximou da identidade de seu controlador, Gabriel, ele agiu pessoalmente para eliminá-la. Ele a espancou até deixá-la inconsciente e depois planejou usar o paraquedas defeituoso de Braga para encobrir tudo. Arthur juntou todas as peças. Ele convocou Gabriel para seu escritório. Para a caçada final. A sala do médico-chefe no hospital militar, usada como posto de comando temporário, agora se tornaria o palco final de uma grande caçada.
O analista Gabriel, convocado pelo coordenador Arthur, entrou na sala sem qualquer suspeita. Em suas mãos, ele trazia o relatório final perfeitamente forjado, declarando que todos os remanescentes da rede de espionagem haviam sido eliminados. Ele se considerava o verdadeiro vencedor daquele expurgo massivo, convencido de que havia enganado completamente o velho cão de caça, Arthur. Sua missão era cortar o rabo, que era Braga, proteger seus verdadeiros ativos infiltrados no exército e, ao mesmo tempo, receber o crédito por tudo para se infiltrar ainda mais fundo no comitê de Arthur. Na sala, Arthur estava sentado sozinho. Ele não pegou o relatório, apenas olhou para a escuridão do lado de fora da janela. Bom trabalho, Gabriel. Graças a você, conseguimos extirpar um enorme tumor de dentro das nossas forças armadas. A voz de Arthur era calma, mas por baixo da calma, havia uma intenção assassina. Gabriel inclinou a cabeça humildemente, respondendo que tudo se devia à liderança do coordenador. Ele acreditava que sua atuação era perfeita. Arthur virou-se lentamente para encarar Gabriel. Ele empurrou um pequeno saco de evidências sobre a mesa, em direção a Gabriel. Dentro estava o fragmento da fibra especial manchado de sangue, retirado de sob as unhas de sua nora. Sabe o que é isto? As pupilas de Gabriel tremeram por uma fração de segundo. Ele reconheceu. Mas ele era um ator genial. Inclinou a cabeça e respondeu que nunca tinha visto aquilo antes. É a única prova encontrada sob as unhas da Major Isadora. A análise forense concluiu que esta fibra pertence ao uniforme especial fornecido a um pequeno número de agentes de elite do comitê. O mesmo material da camisa que você está usando agora. Todo o sangue sumiu do rosto de Gabriel. Ele instintivamente olhou para a manga de sua camisa. Na ponta do punho de sua camisa, que parecia perfeita, havia um fio minúsculo e solto, como se tivesse sido arranhado pelas unhas de sua nora. Ele percebeu que não era o caçador. Desde o início ele era a presa, apanhada na teia de Arthur. Isadora não se aproximou apenas da traição de Braga, mas da sua identidade. Foi por isso que você mesmo tentou matá-la. No momento em que tudo foi exposto, a fachada dócil do analista Gabriel desapareceu. Seus olhos se transformaram instantaneamente dos de um analista comum para os de um agente de operações especiais implacável, que poderia assassinar dezenas de pessoas sem piscar. Ele se preparou para um último ato de desespero. Quando sua mão se moveu em direção à cintura, a voz de Arthur soou. Não se mova. Das 4 sombras do quarto, onde antes não se sentia presença alguma, figuras negras emergiram. As verdadeiras sombras de Arthur. As armas em suas mãos, equipadas com silenciadores, apontavam precisamente para o coração e a cabeça de Gabriel. Todos os contatos que você fez enquanto fingia desmantelar a rede de Braga, os ativos-chave que você tentou liberar por falta de provas. Todos foram presos um passo antes de você. Todos os seus esforços para protegê-los na verdade me levaram até eles. Arthur pegou o relatório falso que Gabriel trouxera. E na frente de seus olhos, rasgou-o em pedaços. Sua missão terminou. Braga e seus cúmplices enfrentarão um tribunal militar. Traição e tentativa de homicídio. Provavelmente não escaparão da pena máxima. Esse será o julgamento oficial que este país mostrará ao seu povo. Arthur deu um passo em direção a Gabriel. Mas você é diferente. Uma sombra como você não vale o barulho de um julgamento. Você simplesmente desaparecerá. Silenciosamente. Como se nunca tivesse existido neste mundo. As sombras arrastaram Gabriel para fora. Ele não soltou um único grito. Ele conhecia seu destino. A última chama do grande expurgo se apagou silenciosamente na escuridão. Tudo havia acabado. Pela primeira vez em dias, Arthur respirou fundo. Ele deixou o posto de comando improvisado manchado de sangue e traição, e voltou para o quarto onde sua nora dormia. Seu filho, o general Heitor, já havia retirado todas as tropas da base e aguardava a disposição final de seu pai. O quarto do hospital estava silencioso. Apenas o som rítmico das máquinas ecoava. Arthur sentou-se em uma cadeira e segurou a mão enfaixada de sua nora.
toda aquela luta sangrenta fora no final para protegê-la. Ele fechou os olhos, exausto. Foi então que os dedos de sua nora que ele segurava se moveram muito fracamente. Os olhos de Arthur se abriram de repente. Ele olhou para o rosto dela. Seus cílios, antes imóveis, tremeram. E então, lentamente, muito lentamente, suas pálpebras, firmemente fechadas, começaram a se abrir. Seus olhos, antes sem foco, encontraram o rosto de seu sogro, Arthur, que a observava. Seus lábios se moveram sutilmente. De dentro do respirador, uma voz minúscula escapou. Pai. Arthur não respondeu. Ele apenas acariciou a bochecha dela com sua mão calejada. Seu coração, congelado por décadas, começou, depois de muito tempo, a bombear sangue quente por todo o seu corpo. Do lado de fora da janela, a escuridão opressiva que cobria o 1º Batalhão de Forças Especiais estava se dissipando. Do outro lado da chapada, uma aurora avermelhada começava a raiar. Era uma luz majestosa e implacável, como se quisesse lavar todo o sangue que havia manchado aquela terra. O julgamento terminara, e uma nova manhã estava chegando. Quando a Major Isadora Teixeira recuperou a consciência, seu mundo era um borrão branco de dor surda. Nos primeiros dias, sua visão alternava apenas entre luz e escuridão, e seus ouvidos captavam apenas o som distante do ritmo constante de uma máquina. Ela não sabia se estava viva ou morta. Seu corpo não era mais seu. As costelas, como uma gaiola quebrada, pressionavam seus pulmões, e sua cabeça latejava com uma dor de cabeça que parecia cacos de vidro. A primeira forma distinta que ela percebeu foi o toque áspero e quente que envolvia sua mão. Era seu sogro, Arthur Mendes. Ele não disse nada. Apenas confirmou que ela estava acordada e, pegando uma toalha úmida, limpou seus lábios secos. Naquele rosto sem expressão, mas naqueles olhos infinitamente profundos, Isadora sentiu que havia retornado do limiar do inferno. Sua memória estava fragmentada. A última lembrança era o cheiro de um depósito de equipamentos escuro e úmido. Pouco antes do treinamento, ela se afastara para fazer um backup dos arquivos de corrupção de Braga. E lá, uma pessoa completamente inesperada apareceu. Ela não conseguia se lembrar do rosto. Apenas de uma coisa, a estranha textura da camisa que ele usava e o som arrepiante de um cano de aço atingindo seu crânio. Ela sabia instintivamente que não fora Braga quem a atacara, mas outra pessoa. Ela não ficou muito tempo no hospital militar. Na noite do 3º dia após recuperar a consciência, ela desapareceu do hospital sem qualquer registro oficial de transferência. Não foi uma ambulância militar que a transportou. Foi um veículo de emergência civil, preto e sem identificação, que não deixaria rastros, mobilizado pelas sombras de Arthur. Ela foi levada para uma instalação secreta de reabilitação nos arredores de Brasília, completamente isolada do mundo exterior, pertencente diretamente ao comitê. O lugar era mais uma fortaleza do que um hospital. Enquanto Isadora se recuperava, isolada do mundo, o Brasil estava em polvorosa. A notícia de que o comandante de operações especiais, o general de divisão Ricardo Braga, e dezenas de oficiais de alto escalão haviam sido presos por traição e um esquema massivo de corrupção estampava a primeira página de todos os jornais. A nação foi tomada pelo choque e pela fúria. A traição de saber que o coração de suas forças armadas havia sido cooptado pelo inimigo, enviando seus filhos e filhas para a morte certa, era insuportável. O julgamento militar foi rápido e impiedoso. O general Heitor Mendes se tornou o rosto daquele expurgo. Diante das câmeras de televisão, com uma voz firme e fria, ele anunciou em um pronunciamento à nação que extirparia o câncer de dentro do exército. Por trás dele estava a mão invisível de seu pai, Arthur, que orquestrava tudo. Braga, no tribunal, uivava como uma besta que perdera tudo. Ele gritava que era inocente, que havia um poder maior por trás dele, mas ninguém ouviu sua voz. Ele foi rotulado como o principal culpado, um homem que vendeu seu país por dinheiro. O julgamento prosseguiu rapidamente. Os dados que Isadora coletou, arriscando sua vida, foram a prova decisiva. Braga e seus cúmplices foram condenados à pena máxima.
A nação comemorou e a honra do exército que havia chegado ao fundo do poço começou a ser lentamente reconstruída sob a liderança reformista do general Heitor. Este foi o julgamento oficial, catártico e justo que o Estado mostrou ao povo. No entanto, ninguém perguntou sobre a verdadeira cabeça por trás do escândalo. O analista Gabriel, o controlador que manipulou tudo de dentro do comitê de Arthur e que tentou pessoalmente assassinar Isadora, não foi a julgamento. Seu nome não apareceu em nenhuma reportagem. Sua existência foi completamente apagada, não apenas dos registros do julgamento de Braga, mas do banco de dados interno do comitê e até mesmo do sistema de registro civil brasileiro. Ele se tornou alguém que nunca existiu. O que aconteceu com ele, apenas Arthur e as sombras que o levaram naquela noite sabiam. Foi um julgamento silencioso executado não pela lei, mas pelos métodos do abismo. 2 estações se passaram. O corpo de Isadora se recuperava milagrosamente. Os ossos quebrados se curaram, mas seu corpo não era mais o de uma operadora de elite dos escorpiões. Ela nunca mais conseguiria levantar o braço acima de um certo ângulo, e em dias de tempo ruim, sofreria com enxaquecas que pareciam marteladas em seu crânio. Mas seu olhar estava mais afiado e mais duro do que nunca. No jardim sereno da instalação de reabilitação, sentada em uma cadeira de rodas, ela recebeu a visita de seu sogro, Arthur. Ela havia acompanhado todas as notícias. A sentença de Braga, a reforma militar liderada por seu cunhado. Não foi o Braga, foi a primeira coisa que ela disse. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Quem me atacou não foi ele. Era alguém muito mais meticuloso e cruel. Ele usou a corrupção de Braga como um escudo para encobrir seus próprios atos sujos. Arthur acenou com a cabeça silenciosamente. Ele sabia que sua nora havia se lembrado de tudo e montado o quebra-cabeça da verdade. O que aconteceu com ele? A voz de Isadora tremeu. A lei só podia julgar até Braga, a voz de Arthur era baixa e seca como o som do vento nas folhas do jardim. Ele era uma entidade fora do alcance da lei. Um parasita que se alimentava do Estado, nas sombras do próprio Estado. Tais criaturas não podem ser arrastadas para a luz de um tribunal. Só podem ser tratadas com uma escuridão ainda mais profunda. Ele olhou diretamente nos olhos de sua nora. Você o julgou. Aquele pequeno fragmento de fibra que você deixou sob sua unha foi a única prova que me permitiu mandá-lo de volta para o abismo. Ele nunca mais verá a luz deste mundo. Isadora fechou os olhos. Não era sede de vingança. Era um alívio profundo, a sensação de que uma injustiça monumental havia finalmente encontrado seu lugar. Sua longa guerra naquele momento finalmente terminou. Arthur entregou-lhe um envelope. Não era um pedido de aposentadoria por honra do exército. Você não pode voltar para o exército. Você já sabe demais, e seu corpo não pode mais suportar o campo de batalha. Mas sua percepção afiada e sua busca pela verdade ainda são necessárias a este país. Dentro do envelope havia uma portaria de nomeação em branco, sem afiliação ou título. Era um convite para se juntar ao comitê de Arthur. Até agora você viveu como a espada da nação. A partir de agora, junte-se a mim e torne-se o bisturi que extirpa os cantos mais escuros do Estado. Braga se foi, mas um segundo e um terceiro Braga, e um segundo e um terceiro Gabriel para controlá-los, certamente aparecerão. Isadora olhou para a portaria em branco. E lentamente acenou com a cabeça. Era o começo de sua nova vida. 1 ano depois, o 1º Batalhão de Forças Especiais renasceu completamente. O vácuo deixado por Braga e sua rede foi preenchido por novos comandantes íntegros e capazes, escolhidos a dedo pelo general Heitor. Os equipamentos defeituosos foram todos descartados e substituídos por equipamentos de ponta, de nível mundial. O nome de Isadora se tornou uma lenda dentro da base. Ela foi homenageada como uma heroína que caiu bravamente lutando contra a corrupção, e um busto seu foi erguido na entrada da base. Oficialmente foi divulgado que ela havia se aposentado com honras e vivia uma vida tranquila em recuperação. Na mesma época, no coração de Brasília, em um prédio antigo sem placa de identificação, ficava a sede do Comitê de Arthur.
Isadora usava um terno preto perfeitamente ajustado em vez de um uniforme militar. Através da reabilitação, ela abandonou a cadeira de rodas, mas ainda mancava um pouco. Ela não se envergonhava da cicatriz. Era sua nova medalha de honra. Em sua mesa não estava a rede de espionagem de Braga, mas sim uma análise sobre uma nova ameaça, operando dentro de outra instituição-chave do Estado. Seus olhos brilhavam com uma frieza e acuidade ainda maiores do que na época em que era a cascavel dos escorpiões. E no lugar onde toda a tempestade havia passado, Arthur estava de volta à sua antiga biblioteca. Ele voltou a ser o acadêmico de aparência gentil com seu paletó de linho. Olhando a paisagem pela janela, ele tomou um gole do chá quente que seu filho, Heitor, lhe servirá. Heitor não temia mais a verdadeira identidade de seu pai. Ele passou a entender o peso do abismo que seu pai se esforçava para proteger. Pai e filho não disseram nada, mas compartilhavam tudo. O julgamento havia terminado. Mas a escuridão nunca desaparece. Ela apenas muda de forma.